Boa tarde, meus irmãos. Vocês, meus irmãos, em qualquer parte do nosso Brasil, ou também em qualquer parte do nosso imenso universo, que estiver assistindo o meu vídeo, né? Uma ótima tarde para vocês, né? Um ótimo comecinho de noite, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que Deus pague a vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês dão a esse humilde canal. Meus irmãos, peço a você que dê um like aí pra mim, né? Dê um joinha pra mim aí, pra me ajudar, para que o meu vídeo alcance mais pessoas. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, meu irmão. Se inscreva no meu canal, dá essa forcinha pra mim aí. Eu te agradeço muito por isso. E aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, né? Está precisando de fazer algumas perguntas, tá com algumas dúvidas, mas lá não pode fazer, né? Liga para mim, pergunta para mim, tá bom? E aquele irmão que também já saiu das testemunhas de Jeová há anos, ó. Mas lembra da palavra de Deus, gostaria de bater um papo sobre a palavra de Deus, pode me ligar também, viu? Pode me ligar que a gente vai conversar legal. E o meu telefone é 99151-5617, DDD 037. E também tem o WhatsApp, pode me passar mensagem. E eu gostaria de falar para o irmão que teve uma decepção com uma seita, seja ela qual for. Você decepcionou numa seita, você fez parte de uma seita e decepcionou. Agora, você acha que a sua história pode ajudar outras pessoas a não cair na mesma enrascada, né? E você gostaria de contar a sua história, você gostaria que a sua história fosse amplamente divulgada? Manda a sua história para mim, manda a sua história para mim. Eu vou contar a sua história. Eu faço um vídeo contando a sua história. Igual eu já falei para vocês, o meu telefone é o WhatsApp 99151-5617, DDD 037 das Minas Gerais. Então pode mandar a sua história para mim. Faça um áudio aí e manda para mim que eu conto a sua história. Meus irmãos, quando eu entrei em contato com as testemunhas de Jeová pela primeira vez, foi na década de 1970, mais precisamente em junho de 1971. Eu então, com 16 anos, entrei em contato com eles. Já naquele ano, os dirigentes das Testemunhas de Jeová já recomendavam para os casais Testemunhas de Jeová não terem filhos. Recomendava para eles não terem filhos. A justificativa deles era essa. O Armagedon, ou seja, o fim do mundo, como alguns dizem, e as Testemunhas de Jeová dizem o Armagedon, o Armagedon virá em 1975. Segundo eles, o mundo iria acabar, ou seja, viria o Armagedon em 1975. Mas antes do Armagedon, virá a grande tribulação. Então, segundo eles, durante essa grande tribulação, ia ser muito difícil para uma mulher grávida. Uma mulher grávida, ou então uma mulher com uma criança pequena. Ia ser muito difícil, né? Então, por isso, eles recomendavam para as mulheres, aliás, para os casais, né, não ter filhos, porque segundo eles aquela grande tribulação estava chegando, porque a grande tribulação viria antes do Armagedon. E o Armagedon viria em 1975, a gente estava em 1971, então a grande tribulação estava chegando. Então a recomendação deles era para as mulheres não terem filhos, né? Por isso já naquela época, os dirigentes da torre de vigia recomendavam para as mulheres tomar essa pílula anticoncepcional que naquela época estava começando a aparecer, né, no cenário mundial, né? Aquela pílula anticoncepcional. Agora veja, meus irmãos, o tamanho da hipocrisia deles. Segundo os dirigentes da torre de vigia, a Igreja Católica é tudo de ruim. Eles colocam a Igreja Católica como sendo tudo de ruim que existe no mundo, é a Igreja Católica.
Eles chamam a Igreja Católica de Babilônia Grande. A prostituta que cavalga sobre uma fera cor de escarlate, que segundo eles é a ONU. Dizem que essa Babilônia, ou a Igreja Católica, como eles dizem, já caiu em 1919. Que para ela acabar de ser destruída é só uma questão de... É só uma questão de dias, né? Só uma questão de tempos. Mas agora o que eu acho engraçado é que a Igreja Católica, que é tão combatida por eles, nunca recomendou, né? Nunca recomendou esses métodos às suas fiéis. Nunca vi falar que a Igreja Católica recomendasse anticoncepcionais para suas fiéis não engravidar. Né? Ao contrário, eu sempre vi dizer que a Igreja Católica sempre condenou tais métodos. Né? A Igreja Católica sempre condenou esses métodos. A Torre de Vigia, que diz ser representante de Deus, a santa organização incentiva as suas fiéis a usar essa pílula anticoncepcional. Né? Eles são tão pretensiosos. Veja, meus irmãos, a Sociedade Torre de Vigia, ou seja, essa organização das Testemunhas de Jeová, eles são tão pretensiosos que eles se dizem que foram designados por Deus para julgar a humanidade. Vocês estão duvidando? Eles estão julgando a humanidade, sim. Segundo eles, essa pregação que eles fazem de casa em casa, é uma pregação de julgamento. Porque se a pessoa não aceitar a pregação deles, a pessoa já está condenada, por si só já está condenada. Esse pessoal não é pouca coisa, não. Esse pessoal, eles são poderosos. Segundo eles, essa pregação deles, de casa em casa, é uma pregação de julgamento que, se a pessoa se colocar a favor da mensagem deles, a pessoa está salva. Se a pessoa se colocar contra, a pessoa é chamada de cabrito, de tudo isso, e já está condenada. Ô povinho danado. Veja, meus irmãos, esse povo, eles praticam, eles condenam as outras religiões, mas fazem muito pior do que as outras religiões. É como diz o ditado, um antigo ditado que a minha avó dizia: o macaco senta em cima do rabo e fala do rabo dos outros. Assim é a atitude das Testemunhas de Jeová. Mas essa desculpa deles, né, de que estava protegendo os casais, que era para os casais não ter filhos, porque eles estavam protegendo os casais, porque o Armagedon estava chegando, viria a grande tribulação, e na grande tribulação ia ser muito difícil. Isso aí já caiu por terra. Isso aí já caiu por terra porque chegou 1975, nada de Armagedon, acabou. Cadê o Armagedon? Cadê o Armagedon em 1975? Mas a gente sabe agora que eles não estavam preocupados com ninguém. Não. A preocupação deles era outra. A preocupação deles não era preocupada em proteger as mulheres, não. A preocupação deles era estritamente financeira. A preocupação deles era estritamente financeira. Na década de 70, as gráficas da Sociedade Torre de Vigia estavam funcionando ali a todo vapor. Estava publicações atrás de publicações. A tiragem de publicações deles estava muito grande, né? E a venda de publicações era muito grande. Então, eles dependiam de muitos vendedores ambulantes para entregar aquele produto deles, né? Para levar, para ir de porta em porta,
para ir de porta em porta levando aquele produto deles. Eles precisavam de muitos vendedores ambulantes, não é verdade? Aí, agora, imagine vocês comigo aqui. Se uma mulher engravida, uma vendedora deles ali, né? Uma daquelas que sai de porta em porta vendendo publicações de graça para eles. Uma daquelas mulheres engravida. Ela vai ficar no mínimo 5 meses sem trabalhar. Vai ficar no mínimo 5 meses sem trabalhar. Então eles vão perder aquela trabalhadora escrava por 5 meses. Por quê? Uns 2 meses antes da criança nascer, é evidente que ela vai parar de trabalhar, né? Quando ela estiver ali pro 7º mês de gravidez, certamente ela vai parar de trabalhar. Como é que a mulher vai andar de casa em casa com aquele barrigão ali, né? Então, vai parar de trabalhar. Aí, depois que ela ganhar a criança, depois que ela ganhar o bebê, ela também vai ficar uns 3 meses sem trabalhar, porque ali ela vai ficar um tempo ali acamada, amamentando o bebê, com os cuidados com o bebê. Então se uma testemunha de Jeová, uma mulher testemunha de Jeová, engravida, o prejuízo deles é grande. Eles vão perder uma escrava, uma vendedora, uma trabalhadora escrava, por no mínimo 5 meses, né? Então, o prejuízo para eles é muito grande, né? Mas eles estavam de olho, não é só a sugestão, a orientação deles para os casais não engravidar, aliás, para a mulher não engravidar, a orientação deles não era só, eles não estavam visando só a venda de revista, não. Eles estavam visando um pouquinho mais longe. Né? Eles estavam visando um pouquinho mais. Então, imagine comigo, um casal que tem imóveis e tem filhos. Um casal tem um imóvel e tem filhos. Quando aquele casal morre, para quem que o imóvel fica? Fica para os filhos, não é verdade? É o que a lei determina, né? O imóvel fica para os filhos. Então, o que é que acontece? Eles incentivavam os casais a não ter filhos, porque é de praxe das testemunhas de Jeová, eles pedir essa organização, né? Essa organização TJ lá, eles pedir para as pessoas doar os seus imóveis para eles e ficar com o usufruto. Ficar apenas com o usufruto. Quando a pessoa morre, o imóvel passa para eles, né? Agora imagine, se um casal tiver filhos, dificilmente o casal vai doar o imóvel para eles e ficar com o usufruto, porque mais do que normal que o casal vai pensar nos filhos. Olha, eu não posso doar porque a gente morrer, tem que deixar uma herança para os filhos, né? Então, dificilmente o casal iria doar para eles, né, um imóvel, sendo que ele tem filhos, que o casal tem filhos, e que aquele imóvel vai ficar para os filhos. Né? Então, veja, meus irmãos, se o casal não tiver filhos, e tem imóveis, é tudo que eles querem. O casal tem imóveis, não tem filhos. Então é fácil para eles chegar ali, com toda a sutileza, e falar para o casal: olha, vocês não têm filhos, vocês já estão ficando velhos. Então, que tal vocês doar isso aí para a sociedade e vocês ficam com o usufruto? Bom, quando o casal não tem filhos, dificilmente um casal que tem fé ali, que acredita que ali é uma verdade mesmo, né? Dificilmente o casal vai recusar, né? Então, é justamente aí que eles querem, né? Aí eles fazem essa proposta tão indecente para o casal, que é doar para eles o imóvel e ficar com usufruto, não é verdade? Então veja, meus irmãos, esse é o motivo pelos quais a sociedade toda de vigia, desde quando eu conheci eles, sempre tem orientado os casais a não terem filhos. Aliás, esse é um dos motivos, né?
Porque o primeiro motivo era a venda de publicações, a venda de revistas, de livros, que eles estavam com uma tiragem muito grande e precisava de vendedor. Então o outro motivo é esse, é de olho grande nos imóveis dos fiéis, que o casal não tendo filhos, fica muito fácil para eles dobrar o casal para doar o seu imóvel para a sociedade Torre de Vigia. Então veja, meus irmãos, que sutileza, né? Isso aí é a organização que se diz a organização de Deus. Essa é aquela organização que se diz a santa organização, aquela que Deus colocou na terra em 1919, que Jesus chegou em 1919, deu uma olhada em todas as outras religiões, só viu verdade nessa. É uma organização honesta. Aí Jesus falou para eles assim, olha, vocês são os mais honestos que existem. Aliás, são os únicos. Por isso vocês vão cuidar de todas as coisas do Pai aqui na terra. E Jesus incumbiu essa organização de cuidar das coisas de Deus na terra. Oh, meu Deus, quanta conversa fiada em Sociedade Torre de Vigia. Quanta conversa fiada, Sociedade Torre de Vigia. Vocês não são designados por Deus. Vocês são um bando de espertalhões. É isso que vocês são. Vocês são trapaceiros. Usam a boa-fé das pessoas. Usam a boa-fé das pessoas para trapaceá-las. Isso que vocês são. Vocês são canalhas. Vocês são canalhas demais, tá bom? E ainda explora as famílias de todo jeito e ainda arrebenta com as famílias ainda arrebenta com as famílias, destruindo as famílias, tirando pais de filhos e filhos de pais. Sociedade Torre de Vigia, vocês têm uma prestação de contas com Deus, tá? Não esqueça não, tá? O dia de vocês está chegando.